Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje você vai analisar uma repercussão geral de 2013, um julgado da segunda turma do STF de 2015 recente que excepcionou a aplicação dessa repercussão geral, e a gente finaliza com a posição do Fred e bem como um artigo do novo Código de Processo Civil que diz respeito ao tema de hoje, tá bom? Então confira o vídeo até o final que só tem coisa importante hoje, tá? Bom, em maio de 2013, o STF, analisando um mandado de segurança, reconheceu a repercussão geral daquele caso e definiu o seguinte: o impetrante pode desistir do mandado de segurança a qualquer tempo, ainda que proferida uma sentença de mérito favorável ao impetrante, sem anuência da parte contrária. Tomando esse entendimento, o que o STF fez? Ele excepcionou a aplicação da parte final do parágrafo 4º do artigo 267 do Código de Processo Civil. Esse parágrafo fala: se já existir uma contestação em determinado processo, o autor ele só vai poder desistir se ele obtiver a anuência do réu. Aqui, o que esse impetrante do mandado de segurança tinha? Ele tinha uma sentença favorável a ele e falou: mesmo com essa sentença de mérito que me favorece, eu quero desistir desse processo, sem anuência da parte contrária. E esse caso chegou ao STF para análise, teve a repercussão geral reconhecida e o STF concordou com esse impetrante. Por qual fundamento? A Rosa Weber foi ela que abriu a divergência e foi acompanhada pelos ministros nesse caso aqui. Ela disse: é possível a desistência no mandado de segurança mesmo após uma sentença de mérito e sem anuência da parte contrária, porque o mandado de segurança é uma ação constitucional que não se reveste de lide no seu sentido material. Essa foi a opinião do STF e foi julgado dessa forma. Passado um período, em dezembro, o STJ acompanhou esse entendimento. Para os ministros do STJ, indeferir o pedido de desistência para supostamente preservar interesses do Estado contra o próprio destinatário da garantia constitucional configuraria um patente desvirtuamento do Instituto. Então não teria cabimento a gente permitir a continuidade de um processo apenas para que ele preservasse interesses estatais, como a coisa julgada, a segurança jurídica. Então, nesse caso aqui, o STJ disse: vamos excepcionar esse interesse do Estado e deixar com que o interesse do impetrante prevaleça. Após esse informativo 533, nós poderíamos afirmar: STF e STJ permitem a desistência dentro do mandado de segurança, mesmo existindo uma sentença de mérito, sem anuência da parte contrária, por excepcionar o parágrafo 4º do artigo 267 do Código de Processo Civil. Eis que chega um caso com peculiaridade no STF, que foi julgado agora no informativo 581. E o que o STF fez nesse informativo? Ele excepcionou a aplicação do entendimento daquela repercussão geral de 2013, que possibilitava a desistência, e falou: nesse caso concreto nós não vamos aplicar aquele entendimento e nós vamos excepcionar, não permitindo, nesse caso, a desistência no mandado de segurança, mesmo com uma sentença de mérito. Que peculiaridade era essa? Eram vários mandados de segurança que impugnavam atos do CNJ que declararam irregulares alguns provimentos que aconteceram em serventias extrajudiciais sem a existência de concurso público, por meio de permutas. Então o CNJ, analisando que aqueles provimentos estavam contrariando o artigo 236, parágrafo 3º da Constituição Federal, que exige o concurso público, falou: declaro irregular. Essas pessoas prejudicadas com essa declaração de irregularidade impetravam mandados de segurança contra o ato do CNJ. O STF, por sua vez, mantinha o ato do CNJ e vários embargos declaratórios estavam sendo opostos. Até que chegou um momento em que esses impetrantes falaram: nós temos uma sentença de mérito, a fase processual está nos embargos declaratórios, vários inclusive, nós queremos desistir deste mandado de segurança. O que o STF analisou? Que tudo levaria a crer que esses impetrantes, com o fim de levar a matéria para a justiça comum e em ações ordinárias, não mais em mandado de segurança, para que rediscutissem a matéria, iriam desistir do mandado de segurança. Então, a finalidade dessas pessoas não era a mesma daquela repercussão geral, em que a pessoa tinha uma sentença de mérito, inclusive favorável a ela, a boa-fé
estava meio que caracterizada, só que aqui a finalidade obscura já dava para ser notada pelo STF. Então ele falou, excepcionando a repercussão geral lá de 2013, nós não vamos permitir nesse caso concreto, a segunda turma então não permitiu no caso concreto a desistência no mandado de segurança quando foi para impugnar esses atos do CNJ que declararam irregulares esses provimentos de serventias extrajudiciais. Então, se cair na sua prova, lembrem-se da repercussão geral de 2013, mas lembrem-se dessa exceção. E agora eu finalizo. E se o examinador te pergunta, no final de tudo isso, imagina uma prova oral, cabe desistência do mandado de segurança depois de uma sentença de mérito? Você vai falar, STF entendeu que sim, numa repercussão geral, mas tem aquela exceção das serventias. E agora o examinador pergunta, mas me fala sobre o novo Código de Processo Civil. O que ele fala sobre a desistência? Mudou alguma coisa? Aí é que tá. Eu te recomendo o livro do Fred, que ele explica o seguinte, nesse volume aqui. Não se admite a desistência após a prolação da sentença. Esse é um artigo do novo Código de Processo Civil, sem correspondente no Código atual. Vai ser o artigo 485, parágrafo 5º. E de acordo com o Fred, ele até trouxe aquele caso que a gente analisou no começo do vídeo, de 2013, a repercussão geral, e para ele, esse artigo aqui do novo Código de Processo Civil não permite uma conclusão como essa a partir de então. Então, para o Fred, após a vigência do novo Código de Processo Civil, essa conclusão de que é possível a desistência do mandado de segurança mesmo após uma sentença de mérito e sem anuência da parte contrária, não vai ser possível mais, tendo em vista a vedação expressa constante do novo Código de Processo Civil. Só que eu te alerto que o STF pode ser que ele entenda da mesma maneira, pode ser que não. A gente tem que aguardar que isso volte à análise no STF e aí a gente vai verificar se o STF acata esse posicionamento ou se ele decide de uma maneira diferenciada. Então, bons estudos a todos. Semana que vem a gente se vê. Tchau!